Pai do céu! É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí nessa noite, 17 de abril de 2024, no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aqui nesse quarteto fantástico, senhoras e senhores, quarteto fantástico de estudos da doutrina espírita. Estou aqui em Olímpia, a sede das Olimpíadas da Grécia Antiga, senhoras e senhores. Estamos todos nós correndo 50 metros para chegar na vitória da doutrina espírita. Chegaremos para receber a nossa coroa de folhas de oliveira como campeões da doutrina espírita, senhoras e senhores. Mas nós temos Jorginho. Jorginho está usando a sua sandália da marca Ramatiz. Ela vai furar logo nos primeiros 5 metros, senhoras e senhores. Essa sandália vai soltar as tiras, vai estragar tudo. Jorginho não vai chegar no fim, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos lá. Mudança de caligrafia. Item 219. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se pode tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento, e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. Diamantinho. Então, só um pequeno adentro para você ver. Esse fenômeno da letra, da caligrafia, né? Não é que é de primeira. Conforme o médio mecânico ou semimecânico vai ganhando experiência, né? Vamos falar assim, vai destravando ele. É com o uso do médio que acontece esse negócio. Não é simplesmente na primeira, na segunda. É conforme o desenvolvimento. Gente, acho que quanto a isso não tem muito o que falar, porque é uma questão de adestramento mediúnico, né? E principalmente vai mais da condição do... Cadê o Babu? Caiu. É mais uma condição do próprio médium e também, isso é muito importante, do adestramento e da ligação que se faz cada vez mais equilibrada e mais harmônica com o tempo que o próprio médium, com esse espírito, tem a ligação. A não ser que seja, digamos assim, uma experiência antiga para mostrar a veracidade do fenômeno. Mas, normalmente, essa coisa da caligrafia em si não funciona. Hoje em dia, o que as pessoas mais procuram como é que chama isso? É a coerência do estilo. Se essa pessoa é conhecida, vai se buscar a coerência do seu pensamento, porque ela não muda totalmente, né? Mas ela busca, digamos assim, encontrar na maneira como ela coloca as palavras, talvez aí você possa ter uma colocação de identificação, mais ou menos também. Mas isso também está em função do tipo de médium e o tempo que você trabalha com esse espírito.
para ter uma harmonização. Não é na primeira vez que isso acontece. No tempo de Kardec, eu acredito que era mais fácil, porque tinha que comprovar a mecânica do fenômeno, né? Então, o médium não tinha nenhum tipo de vício ou nenhum tipo de expectativa, o espírito era mais elaborado para trabalhar, mas hoje em dia é um negócio mais complicado. Então, pelo que eu entendi aqui, o que ele coloca é os médiuns mecânicos, o espírito age sobre a mão, o braço do médium, e aí o espírito imprime a sua caligrafia. Uhum. Mas aqui ele adverte assim, existe, pelo que ele dá a entender, mesmo assim, médiuns mecânicos que têm uma mesma caligrafia para todo e qualquer espírito. Né? E isso não desmerece a possibilidade de ser um espírito que está comunicando. Né? E aqui ele coloca assim, que nada prova contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas decorre de uma aptidão especial de que os médiuns mais decisivamente mecânicos nem sempre são dotados. Então, não é porque é médium mecânico que sempre vai ter uma caligrafia diferente para cada espírito. Aqui o que a gente tem que entender é assim, o que interessa é o conteúdo da mensagem. O fato de ser a mesma caligrafia para vários espíritos, isso não vai desmerecer o fato de ser uma mensagem mediúnica. Porque a gente tem que analisar o conteúdo. E aí que nós vamos realmente estabelecer se é realmente uma mensagem de relevância ou não. Correto. Mas ô Claudinho, a relevância, você colocou bem, e isso está bem escrito no livro do Enem. Estava? A questão da avaliação do conteúdo da mensagem é o mais importante, mas numa época em que você tinha que comprovar a veracidade da existência do fenômeno com o espírito que estava falando, a identificação de caligrafia, algumas formas eram importantes. Mas hoje em dia, realmente, isso não é. Mas você percebe que com o tempo, quando existe mais adestramento, porque mediunidade é algo mecânico, é algo que você pode treinar cada vez mais e ela vai ficando melhor. Quanto mais você anda de bicicleta, melhor você anda. Mediunidade é assim. Então, com o tempo, esse espírito que está sempre acompanhando esse médium, eles ficam mais, digamos assim, mais sintonizados. Aí é mais fácil ele imprimir características mais pessoais. Porque não podemos também esquecer que mesmo o médium voluntário ou mecânico, se ele não estiver disponível, com sintonia, entregue ao trabalho, a dificuldade do espírito é mais complicada para trabalhar. Pode ter até uma mensagem, mas a qualidade dela sempre deixa a desejar, porque o médium é o lápis, né? É o lápis do espírito. Babu, eu acho que você travou aí com a expressão do Rodão. Travei, não. Travei, não, só caí. Com uma cara tão triste, tadinho, né? Não caí, não travei, não. Ele está com aquela expressão do Rodão, o pensador. Eu só caí aqui a hora que eu fui tirar o marcador de página em cima do mouse, eu apertei o mouse e fechou a tela. Vamos lá, perda e suspensão da mediunidade. 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Aqui estão as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse assunto. 1. Os médiuns podem perder a faculdade que possuem? E isso acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Porém, muitas vezes, também trata-se apenas de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que produziu. Então, perde. Por isso que eu falo, ninguém vai ser médio a vida inteira, vai conseguir fenômeno a vida inteira. E aí, quem fala, perde, ou uma vez perde momentaneamente até que a causa que produziu essa perda seja sanada, né? Mas
Mas o Babu, se o médium poder perder a sua... Aí é que está. A gente teria que entender bem essa resposta aqui, dentro de todo o texto, porque é o seguinte, se a mediunidade é física, é orgânica, o que ela pode ser é suspensa, mas ele continua sendo médium, porque ele nasceu com a faculdade. Mas, ô Jorge, é que se perde no momento, você não tem mais o que fazer, o espírito não vai usar. Se perde totalmente, em alguns casos pode perder, outros casos não. Vamos ler o texto inteiro para a gente entender, porque se a faculdade mediúnica é orgânica, ela pode ser suspensa, ou seja, não pode perder. Mas perder não pode, eu vou ler. Jorginho, eu vou ler a pergunta, olha o que Kardec fala e o que o Espírito fala. Os médios podem perder a faculdade que possuem? Isso acontece. Ou seja, pode perder a faculdade. Frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Então, ele pode perder. Aí ele vai falar. Mas, muitas vezes também, trata-se apenas de uma interrupção momentânea. Ou seja, ele dá também, assim, ó, de vez em quando é só uma interrupção, mas tem essa possibilidade de perder a faculdade. Está escrito aqui, o Kardec falou, ó, se o médico pode perder a faculdade, isso acontece frequentemente. Outra vez pode ser uma interrupção momentânea. Mas a minha pergunta aqui é diferente, que perder é cessar essa faculdade, é não ter mais. Mas aí que está, na leitura anteriores, o que nós aprendemos no estudo é que a mediunidade é uma faculdade orgânica, você nasce com ela, então você não pode perder algo que você nasceu. Você pode ser suspenso. Não, Jorge, é a mesma coisa da visão, a gente nasce com a visão perfeita, e a gente vai perdendo essa visão, que a gente vai ter que usar outras pessoas. Então, se é alguma coisa orgânica, não vai durar para a vida inteira. Esse negócio pode ser extinto a qualquer momento, porque é uma coisa da matéria. Cara, isso aqui merece... Claudinho, o que é que você acha disso aqui? Eu acho que o senhor, como sempre, leva as palavras ao pé da letra. Mas, Kardec... Perder, como é que está a sua tradução aí? Deixa eu falar. Kardec pergunta se o médium pode perder a faculdade. Talvez Kardec estivesse perguntando perder no sentido que o senhor está colocando, que é para sempre. O Espírito respondeu justamente isso. Não é uma perda para sempre, é algo momentâneo. Não, pode acontecer, né, de a pessoa não ter mais a faculdade, mas isso é temporário, ele coloca. Não, senador, olha o começo da resposta. Isso acontece, de perder. Ó, o médico pode perder a faculdade. Isso acontece frequentemente. Isso acontece frequentemente, qualquer que seja o tipo. Aí depois ele vai dar um mais. Muitas vezes também trata-se de uma interrupção momentânea. Então, ou seja, mas pode perder, mas o que ele coloca aqui, quase sempre é algo momentâneo. Não, muitas vezes também, tá? Assim, muitas vezes também. Não é algo momentâneo. Ele fala assim, ele pode perder, e muitas vezes também, dessa perda, pode ser algo momentâneo, que vai passar com algum tempo. Olha a tradução aí, que a tradução não está muito fiel. Porque eu sempre entendi, perder, você não tem mais. Mas se você reencarna com essa condição de ser médium, ela pode ser suspensa e você ficar sem receber nenhum espírito. Agora, perder significa tirar de você essa faculdade. Mas se você nasceu... É algo fisiológico, Jorge. É matéria. Não quer dizer que você vai ser médium. Se é fisiológico, você não pode perder. Ô, Jorge, a gente vai perdendo cabelo, vai perdendo visão, vai perdendo um monte de coisa com o passar do tempo.
Bruma, você está fazendo uma ligação de mediunidade, que é uma sintonia entre matéria e espírito com fenômenos materiais. Não, mas a sintonia maior vai ser se a matéria permite. Dependendo do momento que a matéria não permite mais essa emancipação, vamos falar assim, do perispírito do encarnado, não tem mais. Então, essa palavra aqui seria suspender, não seria perder. Não. Perder, Jorge. É só você ver a resposta. Isso acontece, de perder frequentemente. Qualquer que seja. Aí depois vai ser muito... Exatamente. Então, você perde. Por isso que eu falo assim, ninguém nasce para ser médio a vida inteira, pessoal. Vai chegar um momento ali, pode ser questão de idade, pode ser um monte de coisa. A gente não sabe quais as condições que vão fazer perder. Mas que é algo fisiológico da matéria, e como eu falei, a matéria vai se deteriorando conforme os anos. E você vai perder essa... A tradução aqui do francês seria: os médios podem perder a capacidade, e isso acontece com frequência, qualquer que seja o tipo desta faculdade. Mas, muitas vezes, também é apenas uma interrupção momentânea que cessa com a causa que o produziu. Muitas vezes também, ou seja, além de perder, ou ele fala, muitas vezes também, é uma interrupção, um pequeno gasto aqui. Pelo que está aqui, então, assim, algumas pessoas podem perder realmente definitivamente, outras pessoas não perderam definitivamente, é temporário. Eu lembro que o meu irmão, muitos anos atrás, eu era adolescente, o meu irmão tinha mediunidade, depois ele falou que sumiu. Nunca mais voltou. Eu vou ler a segunda pergunta para você ver que ele repete o termo de novo aqui, ó. A causa, aí ele vai tentar investigar. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido, seja qual for a mediunidade de que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando mais nada obtém, nem sempre é por lhe faltar a faculdade, ou seja, perde-se a faculdade. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem servir-se dele. Olha o que ele fala aqui de novo. Ele perde a faculdade. Babu, por favor, lê novamente. Como o espírito aqui está meio confuso. Eu vou ler de novo na minha. A causa da perda da mediunidade. A perda é cessação completa. Isso. Está no esgotamento do fluido. Qualquer que seja a faculdade da qual o médium é dotado, ele nada pode sem a participação simpática dos espíritos. Aí isso é uma parte, calma aí. Isso é uma parte. Então, isso é suspensão, não é perder. Calma. Olha a pergunta, Jorginho. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento? Então, Kardec já chegou nessa conclusão, a perda de mediunidade. Aí tem a primeira parte da resposta. Seja qual for o tipo de mediunidade que o médium seja dotado, ele nada pode ser o concurso dos espíritos. É uma ponta, paga aí. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Ou seja, nessa frase ele fala, porque perde a faculdade. Mas nem sempre é isso. Pode, aí vai continuar. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não se pode mais servir deles. Ou seja, tem duas respostas ali, tem um adendo no meio que fala assim, quando não pode, pode ser que os espíritos não queiram mais falar com ele, não estão podendo utilizar ele, mas que há perda. Porque, sinceramente, todas as pessoas que me ensinaram uma coisa de mediunidade nunca falaram para mim que você podia perder. Leram o texto, livro dos médios, do tempo antigo, né? Agora, o seguinte, falavam de suspensão. Porque, como é orgânico, você tem a faculdade, mas por motivos morais, por vários motivos, você não consegue mais. E isso é um dos motivos da mistificação que muitos médicos caem. É por isso que eu falo, vamos compreender Kardec, não esses montes de curso mediúnico que nem cita Kardec. Só cita Kardec lá no negócio. Aqui você pegar a resposta, entender o que ele está perguntando e a resposta que o Espírito está dando, a perda da faculdade. O que está aqui é perda da faculdade. E aí, então, o que é que você vê? Eu penso que assim, o pessoal fala em suspensão,
que é para manter a pessoa ali no centro, porque dependendo da pessoa, se ela disser que não tem mais mediunidade, ela vai embora. De repente é por causa disso, mas aqui realmente aqui está muito claro. Você pode ter perda de mediunidade. Isso eu vi na prática. Meu irmão falou que ele tinha e depois não teve mais, nunca mais. Então é na prática que eu vi isso aí. É por isso que eu falo, não é médico a vida inteira. 3. O que pode provocar o abandono? Aí Kardec já vai mudar o assunto. Que o Espírito falou assim, nem sempre a gente pode usar o médium. Ou porque a gente não quer, ou a gente não pode usar ele. Desculpa. O que pode provocar o abandono de um médium pelos espíritos? Por que os espíritos não podem usar o médium? Aí já é outra questão. O uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele dera se serve para coisas frívolas, ou com propósito ambicioso, quando se recusa a transmitir nossas palavras ou os nossos fatos aos encarnados, que o chamam ou que necessitam ver para se convencer. Esse dom de Deus não foi concedido ao médium por seu deleite, e ainda menos para servir sua ambição, mas tendo em vista sua própria melhoria e para fazer com que os homens conhecessem a verdade. Seu espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas e não aproveita das instruções e das advertências que lhe dá, e ele se retira para buscar um protegido mais digno, que já é outra coisa. Como o espírito falou na resposta anterior, que os espíritos, que o médium, sem o concurso dos espíritos, não pode fazer nada, e que, às vezes, quando lhe falta esse concurso, aí Kardec vai entrar nesse negócio. Então, por que isso acontece? Por que o espírito abandona o médium? Aí ele vai falar disso aqui, está usando a coisa errada, não está querendo se desenvolver, tipo assim, moralmente, aí ele vai dando, aí aqui é outro tipo de pergunta. Engasguei com a água, pessoal, foi mal. Porque aqui ele está colocando de maneira bem literal que a suspensão da mediunidade ou o afastamento dos bons espíritos com o médium é a moral dele. Mediunidade não se desvincula de moral, de como a pessoa age física e na sua sintonia. Agora, as duas perguntas anteriores não têm a ver com essa aqui, porque essa aqui é suspensão. Mas, inclusive, essa aqui nem fala de perda, fala o seguinte, o abandono, quer dizer, esse espírito achou que ele não serve, vai embora, mas ele continua sendo médium, pode vir outro espírito aí, não bom, mas ele utilizá-lo. Agora, a perda aqui, eu não vou dar mais uma pesquisada, cara, porque eu nunca entendi essa resposta, que para mim sempre era suspensão. Não. Devido que a gente vê, moral do médium. Vê o original aí, como que é o título desse capítulo, desse subtítulo, senador? Nos meus 3 livros aqui está perda e suspensão. Suspensão é uma coisa e perda é outra. A suspensão é as 2 primeiras perguntas, a perda é as 2 primeiras perguntas, e a suspensão é essa terceira, quando o Kardec começa a mudar o assunto. No original está perda e suspensão também. Então, a perda do negócio. Você vê que os nossos cursos de médio é muito, que nem o Claudinho falou, pode ter feito isso para não afastar o médio do centro espírita, precisa de trabalhador. A Mandinha travou? Mandinha? Não. Você está travado. Travou sim. A imagem está travada. Mas eu não estou travada, tô? Não, só a imagem. Você não, pessoalmente, você não deve estar travado. A sua imagem está em suspenso, mas você continua se movendo. Aí a questão da medida. Está vendo a prova? Da nau aqui, ela continua se movendo. E aí, a quarta pergunta que Kardec vai falar. Porque os espíritos falam assim, o médium que não trabalha, que não, tipo assim, trabalha, o desenvolvimento dele, a moral dele, os espíritos sérios se retiram. E aí Kardec fala assim, mas você está falando que os espíritos abandonam o médium, aí ele vai fazer. O espírito se retira, não pode ser substituído, e nesse caso não se conceberia a suspensão da faculdade, ou seja, sai um e entra outro. Aí não vai ter suspensão da mediunidade.
Aí os espíritos vão falar a famosa frase: não falta espírito que nada mais deseja senão comunicar-se. Estão sempre prontos para substituir aqueles que se retiram. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, ele pode muito bem deixá-los apenas momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, assim, a fim de servir de lição e provar que sua faculdade não depende dele e que não deve envelhecer por isso. Essa impotência momentânea é também para dar ao remédio a prova de que ele escreve sob uma influência estranha. De outra forma, não haveria intermitência. Aliás, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Ela demonstra, alguma vez, a solicitude do espírito para com o médium, a quem se afeiçoa. Ele quer proporcionar um repouso material, que julga necessário, e nesse caso não permite que outros espíritos substituam. Aí Kardec vai dar outro negócio, ó, o espírito bom pode abandonar, se vê que ele não está querendo fazer nada com nada, ele está querendo usar aquilo, tipo assim, para ficar fazendo charlatanice. Aí os espíritos zombeteiros vêm tomar conta dele. Mas se é um médium sério, vamos falar assim, ele pode ter a suspensão durante um tempo justamente para repousar o coitado da fadiga, para não ficar, porque eu falei assim, ninguém é médio a vida inteira, que nem o coitado do Chico, até 100 anos tinha que escrever livro. O espírito superior não faz isso, o espírito, ó, chega uma certa idade, pessoal, vamos encerrar aqui, tá bom, vamos fazer outra coisa, deixar o rapaz aí. Então aí tem esses dois tipos, que ele fala, a suspensão, quando tem uma suspensão de um espírito bom por um tempo, o espírito bom pode sair e o zombeteiro pode vir ali, que aí não configura uma suspensão. Aí abandona um abandono se configura um abandono do espírito superior. Mas o Babu, aí é o que causa confusão aqui, porque é o seguinte, quando um espírito trabalha com médium e ele é um espírito evoluído, ele nunca vai usar o espírito para esgotá-lo. Ele vai conversar com o médium, saber o horário que ele pode ter, não vai atrapalhar a vida pessoal, porque cada um tem a sua vida de encarnado para resolver. Mas aí que tá, Jorge, o médium... Normalmente, o que fazer na terceira resposta é a moral. Essa aqui já é outra questão. Quer dizer, ele está dizendo para o médium que também está na parte do orgulho, quer dizer, a sua mediunidade não depende dele. Ele é médium porque esse espírito utiliza. Aqui mas não. aí que, ele prova que a sua faculdade não depende dele. Sim, mas e que ele não pode usar isso para a glória. Sim, Jorge, mas aí que tá. Tem três coisas que ele está respondendo aqui. Primeiro, se eu posso abandonar um espírito superior, pode abandonar um médium e o outro ocupar. Pode. Que é a primeira coisa que ele fala. Aí é os espíritos ometeu, porque é aqueles que quer mais falar. Então pode. Aí o que configura isso? Que o espírito bom ali, o superior, viu que aquele médium não quer nada com nada, falou assim, eu vou abandonar e a faculdade não está suspensa. Há outro caso que o espírito superior vem, abandona durante um tempo, abandonando, para de se comunicar com o médium, para não desgastar ele, vamos falar assim, né? Mas não é essa a palavra. Eu vou explicar isso. E aí, o que acontece com isso aí? Aí, durante um tempo, o médium não consegue mais comunicação, porque o espírito superior quer dar um descanso para o coitado ali, que o coitado não nasceu para ser máquina. E, além disso, Kardec coloca, ó, isso quer provar também que não depende do médium. Aí ele não vai descer, ó, eu sou médium, que nem a maioria dos médios aí, que em qualquer, toda semana, em qualquer palestra, em qualquer lugar, o espírito está lá dando manifestação, dando mensagem e tudo mais. Não é assim que funciona. Aí, voltando, por que o médium ganha repouso? Porque a gente trabalha... Existe no mundo muito material. A gente trabalha, estuda, cuida de casa. Esse mito que a gente tem que bater cartão no centro espírita, você nasceu com mediunidade, com missão, os espíritos, no bom português, ele bota o pi, anda para isso, né? Não existe isso. Os espíritos sabem, assim, ó, o rapaz aqui agora entrou na época de estudo, de negócio. Eu não vou ficar fazendo isso, você tem que ir no centro espírita. Isso aí é coisa de religião brasileira. Então, o espírito sabe como que vai ser a vida do
de quem ele está usando como médico, uma hora ele vai parar, assim, ó, ele está com outras ocupações da vida agora. Não existe essa, eu nasci com a missão de ser médico e vou morrer médico. Não existe essas fantasias de leituras mediúnicas para Kardec. Tanto que eu falei com o senador, depois até mando para vocês, tinham 2 médicos curadores, que aí deu treta, porque estavam, tipo assim, que nem é o que eu comentei com o senador, né, que se passou com o Chico, que a família do Chico falou pro Chico, ô Chico, a gente não tá aguentando mais esse entra e sai aqui em casa, aqui todo dia, você não tá deixando a gente, não tá ficando legal. Os médicos pararam de trabalhar, porque causaram alvoroço, aí falaram assim, ó, eu parei de trabalhar com isso, até um certo momento, e Kardec fala assim, ó, tal médico parou por causa disso, o outro parou por causa disso, tá na revista Espírita, e Kardec em nenhum momento fala desse negócio, ó, você está sendo culpado, você nasceu com uma missão. Kardec fala assim, ó, é boa prática que eles estão fazendo, porque a gente não está aqui para tumultuar nada, tudo. Kardec foi contra acidente. Então, essa mística brasileira de médico pro resto da vida, você acaba ali, você nasceu com uma missão, senão você vai ser punido. Depois até mando o que eu mandei pro senador para vocês, ó. Fale, senador, só eu falei, e o Jorginho também. Pelo que eu estou entendendo aqui, a suspensão é quando os espíritos bons, vamos dizer assim, entendem que ele tem que dar um descanso, tem que dar uma pausa. Quando os espíritos se afastam dele, não é uma suspensão, apenas os espíritos se afastaram dele. Ele continua com a mediunidade, que pode ter comunicação de outros espíritos ou não. A perda é a cessação completa. Alguma coisa aconteceu que ele não consegue mais ser o canal. Então, mesmo que um espírito tente fazer uma comunicação através dele, não vai conseguir, porque ele perdeu alguma coisa que fazia ali a máquina funcionar. Então, aí é perda. A suspensão é quando ele precisa desse descanso. Então, o simples se afastar dos espíritos e não utilizar dele como canal de comunicação não é uma suspensão. Ele apenas não tem com quem falar. É o que eu estou entendendo desde o início até aqui, é isso. E aí, quando quer dar um repouso para o médico, nem os espíritos falam, termina aqui. Nesse caso, não permite que outros espíritos se aproximem dele para dar comunicação. Ou seja, dá uma protegida realmente, assim, ó, ninguém chega nele. Por isso que eu falo, ninguém nasceu médico para ser a vida inteira. Ficar com 100 anos nas costas, ficar psicografando o livro. O que eu percebi aqui, que é assim, bem característico da suspensão, é justamente esse fato, dos espíritos bons não permitir nenhum outro espírito comunique com o médium. Aí é bem característico da suspensão. Então, aí, ô Claudinho, a sua compreensão é 100%. Porque, na verdade, o que está escrito aqui é que existe a perda da mediunidade, a suspensão e o abandono dos bons espíritos. Aí, beleza. Mas, sinceramente, para mim teve uma quebra, porque eu sempre entendi que o médium, aprendi isso, que o médium não perde uma faculdade que é um atributo dele como encarnado. Ele pode estar suspenso, pode não conseguir mais a mediunidade por uma série de situações, mas perder não pode. Mas eu vou ficar com o que está escrito aqui, mas, sinceramente, está fazendo volta na minha cabeça, porque sempre eu entendi que você não perde a sua mediunidade, porque ela é orgânica. Ou seja, nessa encarnação, você é médium. Agora, há uma distinção por moral, né, que é a resposta correta aqui da número 3, quer dizer, se você faz um mau uso, os espíritos podem suspender ou se abandonar, e te entrega na mão dos outros espíritos. E aqui é o que o Barbosa está dizendo e colocando o Chico como, digamos assim, como referência. Ou seja,
a vida do Chico foi ser médium. E ele nunca, pelo menos aparentemente, os espíritos nunca atrapalharam ele em função ao trabalho que ele realizava como funcionário do Ministério da Agricultura. Agora, em relação à família, realmente é verdade. E isso tem passagem que eu já falei para o seu, o Emmanuel ficava brigando com ele para ele não ficar de bate-papo na rua, que ele tinha que ficar psicografando até a vida do cara era psicografar. Ele fala que eu acordava no final de semana, ele tinha que psicografar o dia inteiro. O espírito superior não faz isso. Não bota o cara para trabalhar até 3 horas. É mesmo doente, né? Isso, até ele chegou uma hora que era passagem gráfica, assim, ó, eu completei o que eram 100 livros, acabou. Aí, olha, mano, não acabou não, a gente vai escrever mais 200. Ah, mas se eu não quiser escrever, a gente pode matar você. E não existe essas coisas é absurdo. Médium não é burro de carga, não é negócio para a vida inteira. Porque aí, Babu, aí tira a principal colocação que está aqui. Se ele moralmente não aceita, o espírito bom se abandona, vai procurar outra pessoa melhor. Por que não tinha outra pessoa melhor que o Chico? Né? Isso também é estranho. Isso aí tem que ser muito mais elaborado. Ô, Jorge, uma pessoa que ameaça você de morte não é uma boa pessoa, não, Jorge. Não, sim, não é. É isso que é estranho, entendeu? Não, isso que é estranho, não. Isso está caracterizado que é um espírito inferior. Não é estranho. Não, sim, é a mesma coisa da sobrinha que foi levar o tio morto no banco para fazer empréstimo de 17 mil. Não é estranho. Isso aí é errado. Não, isso já mostra realmente a nossa... Usou desodorante, Amandinha? Se não fizer isso, desmaia a próxima vez, hein? Usei, tomei banho já. Mas, que nem nós falamos, voltando, a perda de mediunidade é uma coisa frequente, e aí Kardec vai falar, de vez em quando tem uma suspensão momentânea. E aí, dentro dessa suspensão, só voltando, que é o que nós falamos, e o senador completou, tem a suspensão quando o espírito quer dar um descanso para o médium, aí ele não deixa ninguém chegar perto do médium. Há aqueles, quando não há suspensão, apenas há um abandono da parte dos bons espíritos, aí os maus espíritos vão tomar conta desse médium e fazer o que quiser dele, de gato e sapato. E aí, tanto que é o título, perda e suspensão. A gente tem os dois casos, perda e suspensão de mediunidade. Aqui eu vejo, assim, 3 coisas. Perda, abandono e suspensão. Literalmente, quando o Jorge falou aí, quando o médium usa, não tem uma moral, né? Que aí ele não suspende, os espíritos simplesmente o abandonam. Os outros espíritos. A suspensão é quando os espíritos bons querem dar o descanso para a pessoa e não permite ninguém utilizar o médium. E isso é suspensão. Quando ninguém quer falar com o médium, não é suspensão, é abandono. E a perda da mediunidade, aí você falou aí negócio do orgânico, não tem pessoa aí que tem problema de rins, o rim simplesmente para de funcionar? É uma perda orgânica. Algumas pessoas vão ter falência de algum órgão que não vai funcionar mais. A mediunidade é mais ou menos a mesma coisa. A mediunidade é uma coisa orgânica e a matéria não vai se manter 100% a vida inteira. Desde que você morreu, ela está se gastando. Então, por isso que eu falo, isso aí, médio a vida inteira, é coisa de romance espírita. Você pediu para ser médio, para não falir, para você ajudar. Isso é bonitinho no conto mediúnico, fantasioso, mas isso aí. Inclusive, queria mostrar para o senhor que colocou aquele negocinho lá no grupo, beba água, ó. O senhor, faz favor. O senhor beba água também, viu? Uns 3 litros por dia de água. Essa aqui é a minha 4ª garrafinha. Eu tenho uma igual dessa aqui no trampo. Agora, mas essa questão da mediunidade é
é de uma pessoa que eu tenho boa referência. É que eu não lembro em que página que está, nem onde eu vou botar aqui, mas é do Martins Peralva. O Martins Peralva, ele coloca isso, que você não perde a mediunidade. Ela pode ser suspensa como castigo e aí por diante. O Claudinho deve ter estudado Martins Peralva quando estava na federação. O Martins Peralva estava errado. Isso. É simples, básico. A gente tem que analisar o preto no branco, mano. O cara tá querendo contradizer uma coisa que Kardec deixa claro nas perguntas. Então, é aquele negócio, né? Eles adaptam as coisas para os cursos de mediunidade dentro da casa espírita para atender algum interesse. Isso. O interesse provável é assim, não perder o trabalhador. E ninguém é perfeito, tipo assim, nem vou citar nós, que nós somos a esquerda, né? Mas o vovô Herculano Pig fez coisa errada, fez interpretação errada. O Ian Denis, que eu já mostrei para vocês, ele fez muita interpretação errada das obras de Kardec. Camille Flammarion, o Gabriel Delano, principalmente, também, com perispírito, órgão perispírito. Então, não é, por isso que é importante conhecer Kardec, para você analisar que ele escreve alguma coisa dele. Para você falar assim, esse cara tá errando feio aqui. Vamos embora. Vacinador, lê um pouquinho que eu já até engasguei. Lerei o 5, 6, 7, 8. Se der tempo. Isso. 5. Mas existem médiuns de muito merecimento, moralmente falando, que não sentem nenhuma necessidade de repouso e ficam muito contrariados com a interrupção, cujo objetivo não compreendem. Um tempinho, o que ele está falando, ó, mesmo esses médios não querendo, eles têm interrupções. Precisa entender isso na pergunta. Serve para experimentar-lhes a paciência e avaliar a sua perseverança. É por isso que os espíritos geralmente não marcam o fim da suspensão, pois querem ver se o médium desanima. Muitas vezes também é para lhe deixar tempo de meditar sobre as instruções que lhe deram. É por essa meditação que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos considerar assim os que, na verdade, são simples amadores de comunicações. Você, aqui Kardec vai falar, o médium não quer descanso, vai ter interrupção por várias coisas, para dar descanso para ele poder meditar naquilo que, ou se instruir melhor, para ele conhecer tudo mais. Então vai ter interrupção, não é ninguém que eu falo para você, ninguém vai ser a vida, nunca vai faltar mediunidade para essas pessoas. Isso aí é conto da carochinha. Mas também aqui, muitas vezes o médium também fica meio vaidoso. Quando ele sente que a mediunidade, acho que mexe com a vaidade dele, porque se ele é um médium instruído e alguma coisa não está indo de acordo, ele vai procurar saber o que é. Não vai ficar refugando, não vai querer parar de trabalhar, não é isso. Mas, Jorge, aí que você vê, se for não tem como comparar o que Kardec fazia com os centros espíritas aqui, não tem como fazer analogia nenhuma. Mas se fossem umas coisas, isso que você está falando do médium, estou incomodado, porque os espíritos vão responder para ele vai perguntar para você, por que eu não estou conseguindo resposta a mais as coisas? O espírito vai dizer, nós estamos dando tempo para você descansar, para você estudar, para você melhor refletir as coisas. Os espíritos vão responder, os espíritos nesses casos, assim, mas não vão falar para ele, que nem Kardec, a gente vai parar 1 mês aí com você, 2 meses. Não, ele pode responder. Se o médico perguntar assim, é o que eu estou entendendo, eu estou com a faculdade suspensa durante um tempo? Sim, para você melhor descansar, para você melhor meditar nas coisas, tá ligado? Então, tem esse concurso dos espíritos, nesse sentido de compreender por que está suspendendo a mediunidade. Agora, o Babu, algo que eu considero que também é bom a gente dar uma marcada nessa resposta, é importante que nem os espíritas e muito menos os médicos doutrinários sacam sobre isso. Aqui,
Muitas vezes também é para lhe dar tempo de meditar sobre as instruções que lhes foram dadas. Ou seja, muitas vezes, muito médium pensa que aquela mensagem é para outra pessoa. Ele não, na verdade, quando você recebe uma mensagem, um trabalho moral, basicamente você é a primeira pessoa que tem que avaliar que serve para você. E muita gente ainda usa Antes disso, Jorge, antes de usar esse que está correto, que você falou, o médico tem que saber se aquela mensagem é uma coisa verdadeira, de um espírito sério. Isso ninguém não tem estudo disso no meio espírita. Não sabe se reconhecer mensagem. Nisso não sabe. Sempre. Então, antes de entrar nesse mérito que você colocou, que é muito válido, primeira coisa, saber identificar os tipos de espírito e tipos de mensagem. Fale, senador. E o senador está, não? Não. O senador está psicografando uma mensagem para nós. Eu acho que vocês não estão travando, vocês estão psicografando aí, hein? Não, aqui ele coloca uma forma de ver se o médium realmente se ele tem a capacidade de continuar sendo o intermediário, né? Que aqui ele coloca assim, testar, né, experimentar paciência, avaliar perseverança. Né? Querem ver se o médium desanima. Então, se a pessoa é muito vaidosa, se a pessoa se acha, e aí tem a mediunidade suspensa, ele vai demonstrar esse tipo de defeito, vamos dizer assim. E aí, muito fatalmente, os espíritos vão abandoná-lo, porque se ele demonstrar que realmente não está fazendo jus a ser intermediários, os espíritos se afastam dele. Mas só voltando ao que eu acho que é muito importante, é a questão da pergunta. Tem médico que não quer, que acha que não precisa de repouso, que não precisa, tal. Mas mesmo assim, perde. Todo médico vai ter as suspensões, ou ter uma interrupção, não existe. Que nem no centro espírita, o senhorzinho de 70, 80 anos, estou trabalhando desde os 16 anos na minha mediunidade, nunca faltei em um final de semana. Eu já só dou um joinha para ele. Beleza. De repente a pessoa já perdeu a mediunidade faz tempo e está falando coisa da cabeça dele. Eu não ajo assim dessa forma irônica, né, mano? Mas assim, eu sei que ele está falando, não é verdade. Eu vou falar, nossa, parabéns, tudo mais. Né? Mas também não vou ficar. Também, essa coisa da mediunidade também, eu vejo muito o médium também pagar pelos nossos pecados, porque nós colocamos no médium da casa uma certa vaidade, sabe? Aquela coisa de olhar para o cara diferente. A gente também tem esse problema. Se nós os tratássemos de maneira normal, eles se veriam como pessoas normais. Nossa, ele é médium. Sabe, ele é que recebe o mentor da casa. Quer dizer, nós colocamos uma vaidade no cara que ele nem havia tocado também, porque nós achamos que a pedra angular de uma casa espírita é o médium. E quando, na verdade, não é. Por quê? Porque é uma religião. Por isso que eu estou falando, Jorge, não tem como comparar uma coisa de Kardec com o centro espírita de hoje. Você nem para o mentor da casa você faz perguntas assim, a mensagem que você deu semana passada aqui, isso, você poderia aprofundar esse assunto para nós aqui, que não ficou muito... Kardec é assim que você identifica os espíritos. Não é só porque o médium dá uma... É isso, para mim, que fica um pouco difícil, quando você tenta avaliar doutrina espírita, o que ocorre no centro espírita, não tem muita analogia, porque não tem conhecimento ali. Ali é tipo assim, o espírito é o Papa, falou, todo mundo bênção, sinal, tá tudo ótimo, o que ele falou tá falado, e é aceito. Não tem conhecimento nisso. Isso, só porque uma mensagem pode falar um pouquinho de caridade, um pouquinho do negócio, isso não é conhecimento. Mas, Babu, nós não podemos também esquecer que nós fomos, digamos assim, viciados a considerar profeta, sacerdote,
por esse tempo de encarnação que nós temos, como pessoas especiais. O feiticeiro da tribo, a gente sempre, então, até hoje, mesmo tendo um estudo doutrinário de Kardec, os espíritas não trabalham com uma pessoa que tem essa faculdade que é natural de maneira diferente. A gente fica achando que digamos assim, aquele já saiu uma frase sua que caiu mais cabelo mesmo. Estudo doutrinário de Kardec no movimento espírita brasileiro? A Kardec no movimento espírita brasileiro não anda no mesmo lugar. São coisas opostas. Não tem absolutamente único no movimento espírita brasileiro. Como você vai cobrar alguma coisa do médico, ou até mesmo de quem frequenta, esse endeusamento que você fala, desse do médio também, se não estuda, se a pessoa, que nem a gente está vendo aqui, a gente está estudando, a gente está mergulhando, são coisas diferentes. Como que a pessoa vai ter um clarear das ideias se não estuda? E aí é o que acontece. Eu até entendo muitas vezes as pessoas que estão nessa condição de mediunidade tropeçarem, porque muitas vezes nós incensamos tanto que mexe na vaidade delas, aí elas se julgam. E, na verdade, a grande estrutura de uma casa espírita é o estudo doutrinário. E aí, Claudinho, o que é que você acha? Então, mas aqui, se a gente for ver bem, o Kardec nunca endeusou nenhum médium. Ele nunca coloca o médium aqui num pedestal para idolatrar. Quem faz isso é a gente. Por quê? Porque a gente ainda traz essas coisas do catolicismo. O espiritismo trouxe o quê? Muito dessas coisas do catolicismo, a veneração de santo, de pessoas santas. Então, o médium é uma pessoa santa. É isso. Não é, Claudinho, que você usou bem isso aí, porque os médios na obra doutrinária nunca foram nominados, para evitar exatamente isso. Pois é. Então, Kardec nunca colocou médium aqui num pedestal. É a gente que faz isso. Tem gente que se acha porque é médium. Você mesmo contou aí caso aí da pessoa que não aceitou ser rebaixado para ser um passista de limpeza. Você mesmo citou aí. O que é isso? Vaidade da pessoa. Esse mesmo senhor que chega para você no centro espírita, trabalha aqui há 60 anos, todo final de semana aqui, estou trabalhando na cama. Isso aí é vaidade, pessoal. Isso aí, na verdade, é uma vaidade. Eu estou trabalhando, eu estou conseguindo minha missão. Tá bom. Quer dizer, e às vezes até a pessoa usa isso para fugir dos problemas de casa, né? Vai sempre ao centro e não resolve o problema do lar. O cara se esconde. Agora, esse é um problema realmente de estudo e de reavaliação do movimento, que tá fazendo muita falta. Vai continuar? Vai parar para o Jorginho contar os causos dele? Jorginho contar. Então, vamos parar? Cara, vocês vão dar risada. Vamos parar no 6, então. Nós estamos na pergunta